A biologia humana é inerentemente frágil. Sem proteção, a natureza nos elimina em questão de horas. Há 1000 anos, a barreira entre a vida e a morte era uma caverna úmida e peles rudimentares. Hoje, essa mesma sobrevivência evoluiu para uma indústria de 200 milhões de dólares, casas que giram sobre o próprio eixo, piscinas suspensas no abismo e muralhas de vidro que desaparecem. Deixamos de nos esconder do clima para dominá-lo completamente. O conforto moderno não é um direito natural, é uma guerra dispendiosa contra a entropia. Essa arquitetura extrema serve como o campo de testes final para o próximo grande salto, a colonização de Marte. Mas até onde a engenharia pode esticar os limites da habitabilidade antes que a física imponha um freio? Esses orçamentos multimilionários não compram apenas proteção, eles financiam o domínio sobre a termodinâmica. A 914 metros de altitude, o silêncio é a primeira lei. Não há ruído urbano, apenas o som do deslocamento líquido contra a borda de pedra. Estamos acima do Lago dos Quatro Cantões, na Suíça. Aqui, a engenharia trava uma batalha invisível. A superfície da piscina libera colunas de vapor branco. É a fronteira violenta entre dois mundos. A água é mantida artificialmente a 34 graus Celsius. O ar externo ataca com temperaturas próximas de zero, choque térmico. O corpo humano experimenta o conforto tropical, enquanto o rosto sente a mordida gélida dos Alpes. O maciço de Pilatos se ergue à frente, transformando o nadador em uma partícula irrelevante diante da escala geológica. Manter essa bolha de calor em um ambiente hostil exige um sistema de bombeamento e aquecimento industrial operando sem falhas. Mas esse conforto é apenas o estágio inicial. Deixamos agora a segurança da água aquecida para ascender a uma zona onde o isolamento deixa de ser um serviço de hotel e se torna uma questão de sobrevivência pura. Saímos do conforto térmico da piscina para uma zona onde o frio não é um serviço, é uma ameaça letal. A 2.883 metros de altitude, a cabana Monte Rosa ignora a arquitetura tradicional. Não há estradas, não há rede elétrica. O canteiro de obras foi abastecido exclusivamente pelo ar. 3.000 viagens de helicóptero, cada viga de madeira pré-fabricada e cada painel de vidro viajou pelos céus em uma operação logística de precisão militar. O edifício pousou na rocha como uma nave. Sua fuselagem de alumínio reflete a radiação excessiva e capta calor, garantindo 90% de autonomia energética. É uma estação espacial em solo terrestre. A estrutura recicla a própria água e processa os resíduos no meio da geleira de Gorner Grat, operando desconectada do resto do mundo. O isolamento é absoluto. O único acesso físico resta uma travessia técnica pelo gelo, onde o resgate imediato é impossível. Deixamos a batalha térmica contra o gelo para enfrentar um adversário físico implacável, a gravidade pura. Na costa de Calpe, Espanha, o arquiteto Fran Silvestre ignorou o solo plano e escolheu a vertical. O terreno apresenta uma inclinação agressiva de 80%. Construir aqui não é empilhar tijolos, é cirurgia geológica. Brocas de aço perfuram a rocha calcária bruta, criando pontos de tensão que seguram um esqueleto de concreto armado monolítico. A estrutura não pousa no terreno, ela o morde. É um exemplo brutal de arquitetura parasitária. O edifício se projeta horizontalmente, desafiando o peso da própria matéria. O contraste visual define a física da obra. De um lado, a rocha cinza, áspera e irregular, esculpida por milênios de erosão salina. Do outro, o estuque branco imaculado, liso e matemático. O volume principal avança 18 metros em balanço sobre o Mediterrâneo, sem pilares de apoio visíveis. No limite desse trampolim de concreto, a proteção é uma lâmina de vidro temperado ultra transparente, sem moldura. O cérebro busca uma barreira visual e não encontra nada. Abaixo, apenas o vazio. Deixamos os penhascos europeus para trás para estudar as construções em balanço e formas futuristas na Califórnia. O primeiro impacto aqui não é visual, é sonoro. O rugido do Oceano Pacífico castiga a base de arenito de La Jolla, criando uma trilha sonora de erosão contínua e violenta. Contra esse caos acústico, ergue-se a Razor House. Feita inteiramente de concreto branco polido, a estrutura funciona como uma lâmina estática. Ela não abraça a montanha, ela a disseca. Onde a natureza oferece curvas irregulares e orgânicas, a engenharia impôs vetores retos e agressivos. Precisão cirúrgica. Esse contraste clínico gerou um ícone global. A residência serviu de base estética para a mansão de Tony Stark na saga Homem de Ferro. Tecnologia pura sobre a pedra bruta. O interior é comprimido para direcionar o olhar para fora. O modernismo aqui se revela como uma invasão deliberada no ambiente natural, isolando o habitante do vento salgado enquanto domina a vista.
Paredes de vidro do chão ao teto garantem que nesta equação de concreto e aço não exista um único ângulo cego. Se na Califórnia o concreto cortava as rochas, nas florestas da Rússia ele tenta escapar da terra para cima. Nos bosques profundos de Barvica, o cheiro orgânico de resina e agulhas de pinheiro envolve uma anomalia branca e estéril. O contraste visual é absoluto. Uma estrutura de concreto polido repousa entre bétulas centenárias como uma nave espacial após um pouso de emergência. Zaha Hadid, a rainha da curva, desenhou esta obra para ignorar a arquitetura tradicional. Não existem ângulos retos, apenas superfícies líquidas e aerodinâmica de ficção científica. Mas a engenharia atinge seu ápice na torre periscópio. O quarto principal recusa o contato com o solo. Ele se projeta no ar sustentado por uma coluna esbelta de concreto a 22 metros de altura. Essa elevação equivale a um prédio de 7 andares equilibrado sobre um único pilar. A estratégia isola o habitante de qualquer conexão visual com a terra firme. O proprietário deixa o chão para trás e desperta acima da neblina. Descemos da altura vertiginosa de 22 metros da Torre de Hadid para as planícies de Utah, onde a estratégia muda para o extremo oposto. No resort Amandiri, a arquitetura abandona a verticalidade para tentar desaparecer. Estamos cercados por formações de arenito da era Jurássica, rochas esculpidas pelo vento há mais de 160 milhões de anos. Para operar neste ambiente sem destruí-lo visualmente, a engenharia precisou recorrer à química de materiais. O concreto cinza padrão seria uma cicatriz na paisagem ocre. A solução foi criar uma receita personalizada de pedra líquida. A equipe coletou toneladas de areia do próprio deserto circundante. Esse material foi triturado e incorporado à mistura de cimento como agregado principal. O pigmento não é uma tinta aplicada na superfície, ele é intrínseco à massa. O resultado é um mimetismo molecular. A textura rugosa do concreto reflete a luz exatamente como as falésias vizinhas. O luxo aqui é comprimido em um único conceito: invisibilidade. Não há ouro ou mármore importado, apenas a repetição das cores da terra. A construção deixa de ser um objeto estranho e se converte em uma extensão geológica, fundindo-se em silêncio com a linha do horizonte. O Amandiri se escondia através da cor, mas o próximo objeto no deserto de Joshua Tree escolhe a tecnologia de ótica ativa. Uma lâmina retangular de 70 metros de comprimento rasga a paisagem. A estrutura repousa na areia como um arranha-céu tombado, mas o olho humano tem dificuldade em registrar sua presença. A fachada não utiliza pedra ou madeira, ela é revestida inteiramente por painéis de vidro espelhado de alto desempenho, criando uma barreira visual impenetrável. A física dita o desaparecimento. O ângulo de incidência da luz solar atinge a superfície e é devolvido ao ambiente com precisão matemática. Rochas, cactos e o céu infinito se duplicam na fachada. O cérebro do observador não encontra a estrutura, apenas a continuidade do horizonte. Onde deveria haver arquitetura, existe apenas miragem. 70 metros de construção massiva, 0% de visibilidade. Este espelho gigante cumpre uma função dupla: camuflagem e sobrevivência térmica. O vidro atua como um escudo radiante que bloqueia os raios infravermelhos e rejeita o calor brutal do sol californiano antes que ele penetre no núcleo do edifício. Do lado de fora, a temperatura sobe a níveis críticos. Do lado de dentro, o ambiente permanece estável, refrigerado por uma piscina linear que percorre o eixo da casa como um rio artificial. A tecnologia de invisibilidade no deserto cede lugar à tecnologia de levitação sobre a água. Se os projetos anteriores tentavam desaparecer refletindo o ambiente, este aqui rejeita a Terra, reduzindo o contato a um único ponto matemático. Na costa de Fairhaven, a estrutura se eleva a 40 metros de altura, o equivalente a um edifício de 13 andares equilibrado em uma agulha. Não existem fundações espalhadas. Toda a carga, toneladas de aço, vidro e concreto, converge para um pilar central monolítico. A engenharia aqui resolve um problema de torque brutal. Quando os ventos do Oceano Antártico golpeiam a fachada, o pilar não serve apenas de suporte vertical, ele atua como uma âncora de torção, dissipando a energia cinética diretamente no solo rochoso, o equilíbrio estático perfeito. O acesso exige atravessar uma passarela de vidro suspensa que funciona como um teste imediato para o sistema vestibular. O visitante caminha sobre o vazio. Lá embaixo, as ondas colidem contra a base da coluna, fazendo o concreto vibrar levemente com o impacto da maré. Mas no topo, a estabilidade é total. Dentro da cápsula, o isolamento é absoluto e o caos do oceano lá embaixo é substituído por um completo silêncio.
Mas simplesmente pairar sobre o abismo não é suficiente. O próximo passo da engenharia obrigou o concreto a fluir junto com a água. Recuamos no tempo até as florestas da Pensilvânia, onde Frank Lloyd Wright iniciou o conflito original entre homem e gravidade. A norma da década de 1930 exigia construir diante da paisagem. Wright ordenou que a casa fosse erguida diretamente sobre a queda d'água. A solução técnica baseia-se em gigantescos balanços de concreto armado ancorados na rocha margosa. São terraços que desafiam a física, projetando-se no vazio sem suportes verticais visíveis. O risco calculado transformou a residência em uma caixa de ressonância geológica. O som da correnteza penetra a estrutura, criando uma vibração tátil de baixa frequência que percorre cada cômodo. Não é apenas uma casa sobre um rio, é uma fusão estrutural onde a alvenaria se torna uma extensão geológica do leito rochoso. O equilíbrio delicado com a natureza ficou no século passado. A engenharia de ponta atual não pede permissão à geografia, ela a reescreve brutalmente. No cume de Bel Air, a propriedade conhecida como The One ignora o conceito de lar para se tornar uma usina autônoma de conforto. A escala é institucional, sua área construída é 2 vezes maior que a da Casa Branca. Isso não é uma casa, é uma cidade-estado privada. Um fosso de água circunda 3 lados do perímetro, isolando a estrutura como uma fortaleza flutuante. O ar nos corredores é estéril e controlado. O toque nas paredes revela quilômetros de mármore frio e vidro temperado. Os números operacionais são industriais: 5 piscinas, uma discoteca subterrânea com isolamento acústico de estúdio, avaliação inicial de 500 milhões de dólares. Meio bilhão. Manter essa máquina exige recursos equivalentes aos de um pequeno município. Do terraço principal, o proprietário observa as luzes de Los Angeles brilharem centenas de metros abaixo de seus pés. The One representa o ápice da construção física, mas o próximo salto evolutivo da arquitetura ocorre no silêncio dos servidores. Algoritmos de inteligência artificial já simulam a resistência de materiais e a incidência de luz solar antes mesmo da fundação ser cavada. O processo é instantâneo, zero desperdício. A linha entre o concreto real e a renderização de alta fidelidade foi apagada. Texturas, reflexos e física de fluidos atingem um nível de realismo que engana o olho humano. Onde termina a realidade e começa a simulação, a era da arquitetura híbrida já começou.